Bem-vindos, alunos do Café Concurso. Mais um conteúdo. Figuras de linguagem estilística. Vamos à criatividade dos nossos grandes escritores. A criatividade é o que caracteriza o ser humano e o difere dos outros animais. Criatividade. Pois nessa história de criatividade, nós usamos a língua e transformamos a língua com expressões que ilustram aquilo que nós queremos dizer com muito mais beleza. A isso nós chamamos de figuras de estilo. Por exemplo, se eu disser, eu já disse isso muitas vezes, não tem o mesmo impacto de que se eu disser, já falei isso 1 milhão de vezes. O impacto é muito maior. Então o escritor, quando utiliza a expressão já falei isso 1000 vezes, na verdade ele cria no leitor a ideia do exagero, do cansaço de falar a mesma coisa. Então, esta criatividade humana nos leva a construções muito atípicas da língua portuguesa chamada forma culta padrão. E nós temos linguagens aceitas perfeitamente pelos concursos nas figuras de estilo, mesmo que aparentemente, em alguns casos, há carência de lógica, mas é só na aparência, né? Ou que haja uma construção que não atente exatamente ao que diz a nossa gramática formal, certo? Então vamos conhecer essas figuras tão utilizadas por nossos escritores, os portugueses e os brasileiros, e por cada um de nós, quando escrevemos aí uma bela redação, um belo conto, uma bela crônica. Certo? Vamos visitar as figuras de linguagem solicitadas em muitos concursos públicos. Muitos concursos públicos, até porque o texto escolhido para a prova, para a interpretação e compreensão de textos, normalmente traz figuras de estilo, figuras de linguagem. A primeira figura que nós vamos ver aqui no Café Concurso é a metáfora. Também é mais comum em concurso público. Mas aqui é uma metáfora. Nós chamamos de metáfora a uma comparação sem os elementos de comparação. Não entendeu, né? Eu tenho uma comparação. O Pedro é tão forte quanto um touro é forte. Aí eu retiro aquela repetição e digo, Pedro é tão forte quanto um touro. Tem uma comparação. O Pedro é tão forte quanto o touro. Mas aí eu simplifico tudo e uso uma linguagem mais direta. O Pedro é um touro, querendo dizer que o Pedro é muito forte. O Pedro é um touro, de tão forte que é, né? Então o Pedro é um touro, eu tenho a metáfora. Pedro é tão forte quanto um touro, eu tenho a comparação. Um outro exemplo. Aquela garota é tão bela quanto uma rosa. Comparação. Comparei uma rosa com a beleza da garota. Aquela garota é tão bela quanto uma rosa é bela. Tem aí orações, né? A segunda comparativa. Comparo a garota com a rosa. Mas se eu disser diretamente, aquela garota é uma rosa, pela lógica não tem sentido. Se ela é a garota, não pode ser a rosa, não pode ser da botânica, tem de ser do reino animal. Mas, evidentemente que por trás disso está o elogio que alguém tentou fazer com esta frase. Aquela garota é uma rosa, né? E temos a famosa metáfora, que é mais direta que a comparação. Então, o que é a metáfora, repetindo? É a comparação sem os elementos de comparação. No fundo, nós temos aí a ideia de comparação. Notem o seguinte, nós temos, por exemplo, um rapaz, um garoto, e temos uma raposa. Há um ponto de convergência que eu vou colocar aqui, assinalar, me permitam pegar a canetinha, entre o rapaz e a garota. Aliás, e a raposa, né? O rapaz e a raposa. Algo que é comum ao rapaz e à raposa. Os dois são espertos. A esperteza, espertos. Então, há uma conexão na frase que eu vou colocar entre rapaz e raposa. A raposa é esperta porque foge do caçador inglês e se esconde. E o garoto também é muito esperto, demonstra essa esperteza. Então, há algo de comum. E aí se cria a metáfora. Aquele garoto, aquele rapaz, é tão esperto quanto uma raposa. Não, não é metáfora, é comparação. Mas se eu disser aquele rapaz é uma raposa,
é uma metáfora. Se eu disser, minha sogra é tão venenosa quanto uma jararaca, né? Fala mal de todo mundo. Comparação. Agora, se eu disser, minha sogra é uma jararaca, aí eu tenho a metáfora. Até porque ela não é uma serpente, né? Minha sogra é uma jararaca, há algo em comum entre a minha sogra e a jararaca. Esse veneno, né? Esse veneno. Então, isso é a metáfora, ok? Nossa primeira figura de estilo é a metáfora. Uma comparação sem os elementos de comparação. Aquele lago, né, é um espelho. Não, aquele lago reflete a imagem como um espelho reflete. Aí eu tenho a comparação. Aquele lago é um espelho, é uma metáfora, ok? Mas é mais direta e mais criativa. Nossa segunda figura é a metonímia. O que é a metonímia? Vamos gravar o nome, metonímia, e vamos associar a uma troca. Eu faço uma troca entre nomes de dois elementos que guardam entre si uma conexão. O livro e o autor. E aí eu troco. Quer dizer, estou lendo, por exemplo, Iracema, de José de Alencar, desculpem. Estou lendo Iracema, do autor José de Alencar. Eu troco e digo, estou lendo José de Alencar. Quer dizer, eu digo que estou lendo o autor, quando na verdade eu estou lendo a obra criada por ele. Não se lê autor, né? Mas por trás há uma figura de linguagem, evidentemente. Como a obra que eu leio é dele, eu digo, estou lendo o autor, né? Estou lendo Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. E aí eu digo, estou lendo Érico Veríssimo. Essa troca da obra pelo nome do autor constitui a nossa metonímia. Mas metonímia não é só a respeito disso. Nós costumamos, com frequência, trocar a marca, o produto pela marca, não a marca pelo produto. Eu tenho uma chocolatada e a marca é Nescau. E aí eu digo, eu vou colocar Nescau aqui no leite. Vou fazer Nescau. Não, na verdade vai fazer um leite com chocolate achocolatado, em pó ali. Nescau é a marca. Então eu troquei o produto pela marca. Vou usar Omo hoje. Omo na máquina. Não vai usar Omo. Vai usar um sabão em pó ou líquido cuja marca é Omo. Essa troca de colocar a marca no lugar do produto, vou usar Bombril. Na verdade, vai usar um esfregão de aço cujo nome é Bombril. A marca é Bombril. Constitui a nossa metonímia, que é essa troca, Essa troca. Então, quando eu tiver esse tipo de troca, por exemplo, o continente pelo conteúdo, eu vou tomar 2 taças de vinho. Não, tu vais tomar o vinho. As taças contêm o vinho, tu vais tomar o conteúdo ali. Nós chamamos de metonímia. Então, metonímia é uma troca, diferente da metáfora, que é uma comparação sem os elementos de comparação. Metonímia é uma troca. Em caso de dúvida, associem sempre essas marcas todas que nós usamos no lugar do produto, Muito comum. Catacrese, nossa terceira figura das 12 elencadas como as principais em concursos públicos. 12, hein? Uma dúzia. Terceira é catacrese. Catacrese é o empréstimo. Não a troca, mas o empréstimo. Catacrese é o empréstimo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, por conveniência ou por não ter a palavra adequada, nós usamos por empréstimo uma palavra que tem um sentido para uma outra, para um outro ser que não tem uma palavra adequada para ser usado. Não entenderam, O exemplo torna mais claro. Eu tenho a parte da cadeira, que a sustenta no chão, e eu chamo isso aí de pé da cadeira. Na verdade, eu peguei emprestado. Pé é parte do corpo humano. Pé, parte do corpo humano. Eu digo pé do vaso, pé da cadeira, pé de cabra. Estou usando emprestada a palavra para outros seres. Cabeça, parte do corpo humano. Eu digo cabeça de alho. Olha lá, usei no outro sentido. Cabeça de cebola. Boca, parte também do corpo humano, nós costumamos usar muito isso. Boca. Boca do estômago. Na verdade, não é o termo técnico, é outro. Boca da noite, boca de fumo. São termos usados aí no dia a dia que são por empréstimo. Acho que o mais clássico é o embarcar, o embarque, embarcar. Ao pé da letra é subir num barco, mas nós usamos para subir no ônibus, no avião, sala de embarque, embarcar. É um clássico exemplo de catacrese. Eu pego o verbo embarcar e utilizo
para outros sentidos, outros embarques que não sejam num barco, como num avião, por exemplo, né? Cavalgar. Às vezes não é um cavalo, é uma égua, é um burro, mas eu vou dizer cavalgar, independentemente do animal. Vou subir no animal e andar por aí, é um burrico, eu vou dizer, estou cavalgando. Né? Não há outro termo, então eu uso por empréstimo. Ou porque a língua portuguesa, o uso da língua consagrou esse emprego emprestado de uma palavra para outro sentido, certo? Aí nós temos a catacrese, né? Catacrese. Agora a perífrase. Catacrese já vimos empréstimo. Perífrase constitui o seguinte, não confundir com paráfrase. Parafrasear é reescrever um texto nas suas palavras com outra linguagem, né? Parafrasear. É perífrase, figura de linguagem. A perífrase é quando eu dou um nome a um ser, um tipo de um apelido, pelas qualidades desse ser, ou defeitos. Por exemplo, eu digo o rei das selvas, né? O rei das savanas, que é o leão. O leão, o rei das selvas, o rei das savanas, né? O leão. O rei do futebol, Pelé. Então, Pelé, por ter jogado muito bem, o leão por ser forte, o rei. E o Pelé, por ter jogado muito bem, é chamado de o rei do futebol. O autor dos 1000 gols, né? O rei do futebol. Né? Então, isso é a chamada perífrase. Usada também para cidades, né? Capital da cebola, aí tem Ituporanga, né? Cidade Luz, Paris, Cidade Eterna, Roma, Grande Maçã, Nova York, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Ilha da Magia, a Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Isso é a perífrase. É aquele nome que eu dou, né, quase como uma qualidade que eu dou através do nome, pelas propriedades do ser, né, das qualidades do ser. Daí o Cidade Maravilhosa. Perífrase. Nossa quarta figura. Agora avancemos para a quinta figura. Gravem os nomes, a maioria do grego, nomes que não são muito do nosso dia a dia, por isso é preciso associar o nome ao que ele representa, né? Então, se metáfora é uma comparação sem os elementos de comparação, a metonímia é uma troca entre elementos que guardam entre si conexão. Catacrese é o empréstimo. Eu uso por empréstimo uma palavra para outro sentido, como boca, né? Boca da noite. Perífrase, me permitam usar o termo, é um apelido, né? É uma alcunha que eu uso, né? O rei do futebol, para o Pelé, por exemplo. O eufemismo, por sua vez, eu em grego é bom ou boa. Eufemismo é a suavização de uma expressão chula ou negativa ou pesada. É um abrandamento da expressão, uma suavização. Então aqui eu tenho exemplo da suavização, no eufemismo. Suavização. Como na frase, ele entregou a alma a Deus. Ele entregou a alma a Deus. Tá? E aí eu tenho os dois objetos e a linguagem da frase, na verdade, é uma tradução suave de ele faleceu, ele morreu. Ele entregou a alma a Deus. Ele descansou, o pessoal costuma dizer, né? Na verdade, morreu, e aí nós vemos, ele descansou. Ele descansou. Né? Foi desta para melhor. São expressões que substituem o ele morreu, ele faleceu. Então nós temos expressões que suavizam, né, o que nós não conhecemos o lado de lá, então não gostamos muito da ideia da morte e suavizamos com essas expressões. Eu a vi como ela veio ao mundo. Suavizou, eu a vi pela dona, né? Pela dona. Aí eu digo, eu a vi como ela veio ao mundo. Suavizei, né? Cara, ele é muito mentiroso, muito mentiroso. Aí eu suavizo dizendo, ele sempre falta com a verdade. Ele sempre falta com a verdade. Parece que choca menos do ele é mentiroso, certo? Então essa suavização, esse abrandamento da ideia, ele está com aquela doença, né? Quando eu quero dizer uma doença muito grave, aí eu substituo aquela doença, né? Eu estou tentando suavizar a minha mensagem. E aí eu tenho o eufemismo, suavização, abrandamento. Já hipérbole, hipérbole, o exagero, né? O exagero.
no uso de uma expressão. Como eu havia usado bem no início da aula, já te falei isso 1000 vezes, 1 milhão de vezes. É um exagero, né? Que causa um impacto. A Banca Fepese usou assim, o queixo fugia-lhe pelo infinito, infinitamente. Imagina o queixo dessa pessoa que fugia pelo infinito. Isso aí constitui a nossa hipérbole, exagero. Morri de rir e continuo vivo. Estou morrendo de sede, mas não estou num deserto, apenas estou com sede. Todo mundo foi à minha festa. O exagero constitui a hipérbole e vocês devem conhecer outros candidatos de concurso aí. Vocês vão convidar esses candidatos para que venham também participar do Café Concurso, mediante inscrição, que vão usar esses termos exagerados aí da hipérbole, né? Há pessoas que são muito exageradas mesmo. Isto é hipérbole, exagero na expressão. O outro lado é nosso quadro, mais 6 figuras. Antítese. Antítese, ideias contrárias. Enquanto uns choram, outros riem. Ideias contrárias. Enquanto alguns sobem a ladeira, outros descem. Ideias contrárias. Há um tipo de antítese que aparentemente não tem lógica, né? Nós chamamos então de paradoxo. Paradoxo. Vamos usar Camões? O amor é uma ferida que arde e não se sente, é um contentamento descontente. Aparentemente não tem lógica, mas, evidentemente, quando trata de amor, realmente, às vezes dói muito, mas não é uma dor física. É a ausência do outro, né? Perto de você que está amando. Então, Camões foi muito feliz e usou o paradoxo. Aparentemente não tem lógica, mas quem fala de amor sabe da lógica que está nas palavras de Camões, o nosso escritor português aí. Antítese, ideias contrárias. Prosopopeia, próxima figura, é a personificação. Associem a personificação. Prosopopeia, personificação. Muito comum nas histórias infantis, né, amigos? Muito comum nas histórias infantis a personificação, né? O cravo brigou com a rosa, né? A rosa pôs-se a chorar. O cravo brigou com a rosa. Flores não brigam, né? Diz assim o poeta: queixo-me as rosas. Mas ele diz que as rosas não constituem uma prosopopeia. Ele diz: mas que bobagem, as rosas não falam, as rosas simplesmente exalam o perfume que roubam de ti. Cartola, né? E aí, se as rosas falassem e conversassem, numa frase feita por mim, eu estaria constituindo a nossa prosopopeia, sem acento pelas novas regras. Prosopopeia, personificação. Mais uma figura, onomatopeia, os ruídos que eu percebo na natureza e eu escrevo esses ruídos, né? O miau do gato, cocoricó do galo, pocotó, 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 cavalo troteando, né? Correndo. Ruídos, tic-tac, o ping-pong, são ruídos que eu traduzo em palavras. E isso constitui a nossa onomatopeia. Também é sem acento como a prosopopeia. Paroxítonas com ditongo aberto não tem mais acento desde 2009. Então, as figuras aqui, onomatopeia e prosopopeia. Silepse. Vamos pular a silepse, vamos ver o polissíndeto e o anacoluto. Polissíndeto. Repetição da mesma conjunção, mas de propósito. Basicamente, a conjunção aditiva e, como na frase, vamos colocar aqui, ó. E chora, e chora, e chora. Não para de chorar. Essa repetição da conjunção e, nosso pule várias vezes a mesma conjunção, o mesmo síndeto. Né? Síndeto é conjunção, então ali do e, que dá uma ideia de frase arrastada, de coisa que permanece, permanece e permanece. E chora, e chora, e chora. Não para de chorar. A isso nós chamamos de polissíndeto, essa repetição. Evidentemente que não é qualquer conjunção que eu vou poder fazer isso, né? Senão se torna de mau gosto repetir a conjunção. Aí precisa de um sinônimo da conjunção. Mas no caso do e, ela causa um impacto, né? Daquela ideia de não para, né? De continuidade.
é o tal de polissíndeto. O anacoluto significa quebra, né? Então eu começo. O amor é o seu objetivo. Alcançar o amor é seu objetivo. Aí tem o ele solto aqui e vem a frase, o amor é o objetivo do fulano, é o seu objetivo. Então eu tenho um ele desconectado do restante da frase, porque o amor é o sujeito, é o verbo de ligação e o seu objetivo é o predicativo. E o ele ficou solto ali. A isso nós chamamos de anacoluto, muito frequente na fala, menos na escrita, porque a pessoa tem tempo de pensar e reorganiza a frase de maneira diferente. Anacoluto é quebra. Eu começo de uma maneira e depois a frase continua totalmente diferente e alheia ao ele ali, né? E por fim, a silepse. A silepse. Silepse é a tal de concordância não pela regra de gramática, mas pela ideia, tá? Chamada de concordância ideológica. E nós temos 3 tipos: de gênero, de número, também cai em concordância isso aqui, pessoal, e de pessoa. Silepse de gênero, de número, de pessoa. A de gênero já havia falado em outro momento. Vossa Excelência está ocupado? Eu faço a pergunta ao senador. Vossa Excelência estava ocupado quando eu o chamei? Ocupado, vamos corrigir aqui. Ocupado quando eu o chamei? Onde é que está a silepse? Aqui, ó. Ocupado, masculino. A concordância se deu pelo sexo. É um senador e não uma senadora. É pelo sexo, porque Vossa Excelência é uma palavra feminina. Se eu fosse puramente pela gramática, ocupada, mas é o próprio manual de redação da Presidência da República que nos diz. Neste caso, opte-se pela silepse, pela concordância, pelo sexo da pessoa e não pela palavra. Então, se for uma senadora, ocupada. Se for um senador, ocupado, independente do Vossa Excelência ali. Então, não é a Vossa Excelência que determina o ocupado ou ocupada. É o sexo da pessoa. Portanto, concordância ideológica e não gramatical. Muitos concursos incluem, mas aí eles mencionam no edital, via de regra, concordância ideológica ou silepse, um desses 2 nomes. Aqui nós temos a de gênero. Eu usei masculino quando a palavra é feminina. Só porque o sexo da pessoa, que é chamada de Vossa Excelência, é um homem. Então eu usei masculino. Segundo, tipo de número. Número. O povo corria pelas ruas. O povo corria pelas ruas. Perfeito, o povo corria. Correto. Aí na frase mais distante, eu coloco: gritavam palavras de ordem. Gritavam palavras de ordem. O povo unido jamais será vencido. Palavras de ordem. Em que momento nós temos a concordância de número, mas chamada silepse? Gritavam. Notem que o sujeito de correr é o povo. Portanto, o sujeito de gritar é o próprio povo, já que não há outro elemento que possa gritar aí, que faça o papel, né? O povo corria pelas ruas. Gritavam quem? O povo. Se eu trouxer para cá um erro aí feio, né? O povo gritavam. Mas a distância de gritavam da palavra povo, já que ele é da oração anterior e do verbo anterior, cria a possibilidade de usar a silepse de número. De novo, lembrando que, via de regra, a banca diz que vai pedir essa concordância aí tão diferente, né? Que não segue a concordância gramatical. A concordância chamada silepse não respeita a regra gramatical, porque o mesmo povo que corria é o povo que gritava. Aí seria puramente gramatical. Aqui eu fui pela ideia. Povo são muitas pessoas. E aí eu vou pela ideia. Esse povo, essas pessoas gritavam. Mas evidentemente pela distância, jamais ali ao lado, que seria de mau gosto. O povo gritava. E o último, de pessoa. Os brasileiros, terceira pessoa, eles, os brasileiros, somos trabalhadores.
os brasileiros somos trabalhadores. Senhores, os brasileiros, eles, terceira pessoa do plural. Somos nós, primeira pessoa do plural. Por quê? Por que não foi escrito aí os brasileiros são, que seria a concordância gramatical? Por que optou-se aqui pela concordância ideológica chamada silepse? Porque eu me incluo entre os brasileiros. Se eu disser os brasileiros são, não deixo claro que eu me incluí. Então eu me incluo, os brasileiros somos. E se eu disser os brasileiros e eu? Aí eu passo a ideia de que eu não sou brasileiro. Por isso a construção de somos. Eu sou também brasileiro. E aí me incluo. Certo? Aqui nós temos as figuras de linguagem mais frequentes em concurso público. Chama atenção especialmente para a metáfora. Metonímia também, perífrase, eufemismo, todas elas são importantes aí. Vimos as 12 mais importantes de concurso público. Hora do exercício para confirmar o que temos aí. Vamos dar uma olhadinha em exercícios coletados de diferentes bancas, alguns sem identificação da banca. Primeira questão, dê uma olhadinha e acompanhe. Minha vida era um palco iluminado. Encontra-se a seguinte figura de linguagem. A. Polissíndrito. B. Onomatopeia. C. Catacrese. D. Metáfora. Minha vida era um palco iluminado. A vida não é palco iluminado. Nós temos, na verdade, uma comparação por trás dessa metáfora. É uma metáfora, né? A minha vida era agitada como um palco, iluminada como um palco, né? Cheia de luz como um palco iluminado, né? Se referindo à vida. Por trás tem a comparação da vida dele com o palco iluminado. Como ela é direta e não tem os elementos de comparação, eu vou chamar de metáfora, letra D de dado. Minha vida era um palco iluminado. A lua é um pandeiro de prata. Lua não é pandeiro de prata, né? Mas ela lembra, ela é redonda e prateada como um pandeiro de prata. Então, pandeiro de prata aí, né, tem alguma coisa em comum com a lua. A forma redonda e prateada, né? Por isso, minha vida era um palco iluminado. Metáfora. A lua é um pandeiro de prata, metáfora. Não comparação. Comparação exige os elementos, né? De comparação. Por isso, a alternativa D de dado, na número 6. Número 8. Já li José de Alencar e Graciliano Ramos. Dei uma olhadinha aí do lado. Já li José de Alencar e Graciliano Ramos, dois excelentes escritores da língua portuguesa. Um do romantismo, o outro do modernismo. Ploc, 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 passou um cavalo. Barulho, barulho. Por isso, eu tenho José de Alencar e Graciliano Ramos, autores dos livros. Eu não li esses autores, eu li as obras deles. Eu tenho a chamada metonímia. Eu troquei as obras que eu li deles pelos autores. E o ruído que é feito é uma onomatopeia. Por isso, a alternativa do nosso exercício de número 8 é a C, metonímia e onomatopeia. Né? Troca do livro pelo autor e o ruído feito por um cavalo que deve estar caminhando, né, ali muito devagar, caminhando não porque cavalo não caminha, mas trotando muito devagar. Ploc, ploc, ploc. Eu optaria por um pocotó, pocotó, pocotó. Seria mais fiel. Agora a próxima questão. Só não ocorre hipérbole na frase. Exagero. Estou morto de sede. Estava morto de sede. Exagerado. Estou um século à sua espera. Se não for o Conde Drácula, é exagero, né? Por isso, hipérbole. Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. Aí tem a antítese, sair e entrar. A bola saía, entravam os comentários. Antítese. E chorou rios de lágrimas. O exagero. É a nossa hipérbole. Por isso, a alternativa C não apresenta hipérbole. Nosso último exercício, deixa eu pegar o material aqui, caros alunos do Café Concurso, diz o seguinte, tem uma olhadinha. Aponte a figura. Naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Adormecer para sempre é o quê? Adormecer para sempre é morrer. Por isso, a expressão bonita, adormecer para sempre, é uma maneira de suavizar o morrer. Se é suavizar e abrandar, alternativa B de bola, eufemismo. Não é antítese,
Não é anacoluto, nem prosopopeia, nem pleonasmo. É antítese. E aí estão os nossos exercícios. Alguns exercícios apenas para deixar bem claro aí o nosso conteúdo. Evidentemente que você pode ter acesso ao nosso material, aos nossos exercícios todos, que são muitos. Ok? Fique atento para adiante, quando você puder, comprar o material do Café Concurso. Certo? Breve, mais um encontro nosso já marcado agora. Encontro marcado para a próxima aula que será dada. Ok? Contamos com a sua presença sempre. Café Concurso.